Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, esteve em Brasília essa semana com reuniões para discutir o endividamento dos produtores gaúchos, buscando apoio para o projeto de securitização e apresentando alternativas de fontes de recursos. Estivemos aqui no Ministério da Fazenda, uma reunião muito importante, mas de qualquer maneira a proposta que nós íamos trazer ao Ministério da Fazenda, que foi bem recebida, diga-se de passagem, é no sentido de viabilizar os recursos, inclusive para viabilizar o projeto que é o PL do senador Reis, que está em voga, que está no Congresso Nacional, mas que também depende de fontes de recursos. Então, na realidade, isto pode ser complementar, tanto a edição do PL ou a aprovação do PL, com a origem dos recursos que pode acudir esse PL. Então, realmente, a Farsul está apoiando o PL, a Farsul está trazendo algumas definições e caminhos para discutirmos o endividamento do Estado do Rio Grande do Sul, dos produtores, em função desta ação climática que nós estamos sofrendo, que vem de longa data, não é de agora. O clima vem prejudicando enormemente a saúde do Rio Grande do Sul. E o Estado do Rio Grande do Sul tem uma particularidade, ele não tem fundos constitucionais, o Estado do Rio Grande do Sul não tem fundos do petróleo, então realmente nós temos que caminhar para uma situação excepcional, com medidas também excepcionais para o Estado do Rio Grande do Sul. E a Farsul está aqui justamente em Brasília, nesse momento, no Ministério da Fazenda, trazendo estas propostas. A influenza aviária, que avança no hemisfério norte e traz alterações no mercado mundial da avicultura, foi tema de evento na Secretaria da Agricultura nesta quarta-feira. O fórum foi promovido pela SEAP e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul e a Associação Gaúcha de Avicultura. Especialistas falaram sobre a evolução e perspectivas da doença. A biosseguridade foi um dos pontos mais destacados por todos os palestrantes. O pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron, conceituou a influenza e explicou como a doença se desenvolve e propaga. Segundo ele, o vírus já afeta outras espécies, o que traz ainda mais preocupação. É um vírus que, apesar de ele ser originário das aves, ele pode infectar alguns mamíferos. Nos últimos dias tivemos a notícia que tem infectado ratos negros, o rato de telhado, na Califórnia. Também camundongos são suscetíveis a esse vírus, além de bovinos, que tivemos surtos nos Estados Unidos em 2023 em bovinos leiteiros, afetando a glândula mamária e sendo eliminado pelo leite nesses animais. Além disso, outros animais silvestres e também domésticos, como os felinos, e também os cães, podem se infectar e inclusive morrer com o vírus da influenza aviária. Esse vírus é um vírus de alta patogenicidade, então ele causa uma mortalidade elevada em galinhas e em patos e também aves silvestres, e ele se dissemina, por isso, com maior facilidade, porque o vírus de alta patogenicidade é eliminado em maior quantidade nas secreções e nas excreções da ave. Então, por isso, ele tem uma facilidade maior de transmissão. Também existem os vírus de baixa patogenicidade de influenza, que dão sinais mais brandos nas aves, apenas um sinal respiratório leve, ou às vezes sem mesmo sinais clínicos. E esses vírus são eliminados em menor quantidade nas fezes, porque eles infectam menos tecidos, como somente aí os tecidos do trato respiratório superior e também o do digestivo da aves de baixa patogenicidade. Bom, você mencionou um estudo que faz uma relação da biosseguridade com as questões econômicas da propriedade, O que você diria sobre esses resultados? São um estudo muito importante feito na Europa com mais de 100 aviários, onde foi avaliado as condições de biosseguridade de cada granja e também avaliado a presença de 5 diferentes vírus da produção, como o astrovírus, reovírus, ou também o parvovírus aviário. Esses 5 vírus, então, os produtores que tiveram mais desses vírus tinham menos cuidados de biosseguridade. Por exemplo, a troca de calçado ou um pé dilúvio bem feito, também a troca de roupa antes de entrar na granja.
e um cuidado extremo aí com principalmente o controle de pragas. Os produtores que não tinham esses cuidados, eles tinham mais doenças nos seus animais e tinham resultados econômicos inferiores. Então, eles tinham perdas econômicas durante o lote, as aves também eram mais doentes, né? Morria mais, então, portanto, dessas aves, e tinham um menor peso durante o abate. Portanto, esses produtores tinham um prejuízo comparado com aqueles produtores com melhor biosseguridade. Dá para dizer que usar a biosseguridade, então, contribui para as finanças do produtor? Com certeza, o uso da biosseguridade ela não é só uma garantia para que o produtor tenha perdas com a influenza aviária, mas também é uma garantia de um melhor retorno econômico aí no final dos lotes de produção, porque as suas aves vão ser mais saudáveis, né? O monitoramento desses vírus é apenas uma amostra de vírus, mas com certeza, junto com esses vírus que foram amostrais, entra também bactérias, outras bactérias importantes para a saúde, não apenas do frango ou da galinha de postura, mas também que para a saúde do ser humano, né, para a saúde pública, como a salmonela, como outras bactérias aí que podem afetar a saúde do consumidor. E por isso, essa é importante. Também reduz o tratamento, né, dos lotes afetados. Então, quem tem uma melhor biosseguridade não precisa tratar com antibiótico, como gastar com antibiótico, como aquele produtor que tem uma biosseguridade inferior. E a dica vale para todas as cadeias? A dica vale para todos, vale para suínos, vale para bovinos, né, de leite. Como nós vimos, o bovino de leite também é importante ter esse cuidado, porque podem se infectar com influenza. Então, manter aves silvestres e aquáticas longe desses animais de produção e principalmente longe dos estábulos. A coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola na Secretaria da Agricultura, Ananda Kowalski, destacou os 3 pilares que precisam ser observados por todos os elos da cadeia, especialmente pelos produtores. Tentei trazer aqui uma ideia de que o trabalho do serviço oficial em relação ao enfrentamento e à prevenção da influenza, eles podem ser divididos em 3 grandes pilares, que é prevenção, vigilância e contingência. E a gente tem que saber balizar isso, porque a gente tem que se preparar e dosar, estar preparado para os 3. E acredito que todos que estão acompanhando, vêm acompanhando as ações ao longo dos anos, e principalmente a intensificação das ações dos últimos anos, e tem visto todo esse trabalho. Mas o que eu quero deixar aqui também é que essas ações, esses pilares, também são os de atuação do setor produtivo, porque nada do que a gente faz no dia a dia do serviço oficial vai ter resultado, que o que a gente busca é evitar uma crise sanitária, se lá na ponta isso não for exercido, trabalhado também esses 3 pilares. E é para isso também que a gente trabalha sempre nessa mobilização. Então, das grandes frentes de atuação do Serviço Veterinário Oficial é na fiscalização das condições de biosseguridade das granjas avícolas. Eu trouxe aqui uns dados e vejam que, nos últimos 2 anos, essa atividade sempre fez parte, né? Sempre a gente teve uma rotina nas unidades locais de fiscalização, porém, com esse risco, a ameaça do ingresso, esse foi um dos principais incrementos de atuação. Então, a gente aumentou em mais de 60% o número de vistorias e fiscalizações de biosseguridade. Mas, então, o papel do serviço oficial é a fiscalização do cumprimento dos requisitos mínimos, vejam bem, mínimos de biosseguridade. Mas a biosseguridade, quem faz é o produtor, os colaboradores da granja, no dia a dia, porque precisam ser mantidas as condições de biosseguridade que foram aprovadas pelo serviço para que aquela granja funcione, e é necessária uma prática constante de medidas rígidas. Então, a gente sempre fala assim, que o produtor ele precisa saber que ele está fazendo biosseguridade, não porque o serviço oficial vai lá cobrar, porque senão ele vai fazer só para aquele dia. Ele precisa saber por que ele está fazendo. E por que ele está fazendo? Porque, para o enfrentamento da influenza, a gente tem a prevenção é ainda a nossa maior arma, né? Então,
o que a gente tem que fazer com que o produtor entenda? Que ele precisa atuar em todas as possibilidades que o vírus tem de ingressar na sua criação. Então, ele tem que treinar, a gente tem que, e como responsável técnico, todo dia lá no campo, treinar o olhar do produtor, daquele colaborador, que as medidas dele, elas precisam ser direcionadas às formas de mitigar aquele risco. Seja se a gente pensar que o vírus ele entra numa granja através de veículos, de aves silvestres, ou através da própria água que é dada para os animais, as pessoas que ali trabalham. Então, a gente tem que adotar as medidas. Revisar cerca, revisar tela, fechamento da composteira, qualquer buraco, qualquer fresta do aviário, portões devidamente fechados. Também os procedimentos e não só a estrutura. Isso a gente vê que, às vezes, a granja tem uma estrutura boa, bastante conservada, mas se peca nos procedimentos diários. Então, hoje, é inadmissível a gente falar que alguma granja não realiza a troca do calçado para ingressar, para trabalhar. Não precisa ter o uniforme da granja, é a troca do calçado para entrar, mas a gente ainda encontra. Então, isso é o básico, lavar as mãos, fazer a desinfecção dos veículos. Gente, é inadmissível permitir que alguém entre com um veículo que a gente não sabe onde passou e que provavelmente passou em outras granjas, que a gente não sabe a situação e vai entrar na nossa granja. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com o serviço e é isso que os fiscais observam durante as suas atividades. Em relação à água, também, à vedação, ao destino das aves mortas, também, que é um outro ponto crítico. As entidades ligadas às empresas e produtores também tiveram espaço no fórum. O presidente das Gaves, José Eduardo dos Santos, reconheceu que há pontos de vulnerabilidade, mas que o produtor tem sido impactado por campanhas de informação e conscientização sobre a doença. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, apresentou dados do mercado e chamou a atenção para a gravidade da doença. Acho que o principal motivo, Márcia, disso aqui, Rosane, é a gente não deixar o pessoal achar que está livre. Porque outro dia eu vi um cara dizer assim, agora estamos livres, né? Não deu nada, não vai dar nada. Eu digo, não, nunca estamos livres mais, não tem mais estar livre. O risco é cada vez maior. E ele só se combate com biosseguridade. Olha, onde é que passa aqui? Aqui. O Luizinho já falou. Olha, o mundo está tomado. 50 países, 1.900 casos. Eu trouxe os países aqui para a gente olhar pela ótica comercial. Olha lá, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, grande comprador, Índia, um potencial grande comprador e grande produtor, México, maior importador do mundo, Países Baixos, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido, Ucrânia, Polônia, maior produtor da Europa, Estados Unidos e Vietnã. Não dá para achar que parou o risco. Ele não parou, muito pelo contrário, ele está aí cada vez maior. E vamos ter que conviver com isso o resto da vida. E o que foi? Como é que foi o ano passado? Esse risco ele tem valor? Tem. Sem falar na nossa vida, no incômodo. Pensa bem, eu no carnaval tenho que ir lá fazer barreira sanitária, que alguém de vocês aqui, quantos já foram? A vida da gente, ela se atrapalha. Mas também no dinheiro. Olha aqui, de janeiro a dezembro do ano passado, nós crescemos 3% na exportação, 5.295.000 toneladas exportadas, 1,3% no mercado interno. E a receita cresceu, a receita 1,3%. Mas no mercado interno também cresceu. É importante também a gente dizer, porque estamos aí nessa onda de que o alimento está caro porque exporta muito. Não é o caso do frango, do ovo e do suíno. Nós exportamos muito e isso subsidia o preço do mercado interno. Porque a gente exporta lá mais caro do que vende aqui, a gente exporta aquilo que sobra, a gente aumenta a oferta do mercado interno ano a ano desde a pandemia. Então, isso não tem nada a ver. Separar a exportação, a única coisa que vai fazer é quebrar as empresas, porque daí não tem o dinheiro de exportação e no outro dia o frango está mais caro para todo mundo. Ovo e suíno. Nós mantemos estável o suíno, nós aumentamos a disponibilidade de frango, aumentamos a disponibilidade de ovo. E cresceu aqui também a exportação, de ovo caiu. Agora, vou dizer assim, o ovo ficou muito barato ano passado, o ano inteiro barato, no fim do ano também? Não. Mas caiu 30% da exportação.
E deu efeito de preço? Não. Aí por que não deu? Porque é menos de 1% da produção. É 0,83% do que se exportou em 2024 do que se produziu. No frango é 35%, no suíno é 25%, no boi é 25%. O material genético avícola aqui no Rio Grande, aqui são dados no Brasil, a gente fez um volume de 2,8% a mais, ou seja, isso também é outra prova. O mundo está acreditando no Brasil cada vez mais. Se ele vem comprar material genético aqui, é porque ele acredita no trabalho nosso, do Ministério da Agricultura, da Secretaria, das empresas, de todo mundo. E como é que nós estamos? Nosso Rio Grande na carne de frango, 14% da exportação, na de ovos 24%, né? E na de material genético 0,5%. Estamos bem posicionados aqui no Rio Grande, por isso também nos dá a responsabilidade maior. Nós estamos entre os 3 maiores do mundo. Se nós não trabalhar direito, a gente faz consequências para o Brasil e para o mundo, não só para o nosso estado. É um importante tema e precisa ser acompanhado. As novidades você acompanha aqui no programa. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos Mundo Agro Especial e também a participação do Francisco Torma. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A suspensão do Plano Safra na semana passada movimentou o agronegócio no Brasil. No início dessa semana, como mostramos, o governo federal assinou uma medida provisória liberando 4,18 bilhões de reais em créditos para o programa. Vamos entender melhor o que aconteceu? Quem nos explica é o advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Oi, Torma. Oi, Thaís, tudo bem? Olha só, tão quente quanto o calorão aqui do Rio Grande do Sul foi a pauta da suspensão da contratação de novas operações de crédito rural. No universo rural só se comentou sobre isso nos últimos dias. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, qual foi o problema que nós passamos e mais ou menos já resolvemos. Vamos lá, na semana passada a Secretaria do Tesouro Nacional emite uma portaria onde ela afirma para as instituições financeiras, para o mercado financeiro, que não serão mais contratadas operações de crédito rural, a não ser o custeio Pronaf, que é uma operação para atender pequenos produtores rurais que precisam de recursos financeiros para suas despesas do ciclo produtivo. Então essa seria a única opção de crédito rural que seria mantida, todas as outras suspensas. Por quê? Porque acabou o dinheiro da subvenção do crédito rural. E eu vou explicar um pouco sobre o que é essa subvenção, esse subsídio que o Tesouro Nacional alcança para o crédito rural. Olha só, muita gente acha que o crédito rural é um dinheiro que o governo dá para o agricultor para ele fazer a sua lavoura. Temos 2 problemas nessa afirmação. Primeiro, que o governo federal não dá dinheiro. O crédito rural ele é emprestado e o agricultor reembolsa pagando juros dessas operações. É um financiamento, mas é um financiamento constitucional previsto constitucionalmente na nossa Constituição de 1988. Crédito rural é política pública acima de tudo. Segundo problema, não é o governo que concede esse financiamento, esse dinheiro vem de outras fontes de recurso, a exemplo do depósito compulsório das instituições financeiras, da poupança rural, do dinheiro que os bancos arrecadam com letra de crédito do agronegócio
Então esse dinheiro basicamente ele vem das operações financeiras, ele vem dos recursos que estão disponíveis no sistema financeiro e esse dinheiro ficaria parado, por exemplo, o dinheiro que fica nos compulsórios, que é o dinheiro que o banco tem que depositar, parte daquilo que nós mantemos na nossa conta corrente, o banco tem que depositar isso no Banco Central. E uma parte desta parte tem que ser aplicada em crédito rural. O que o governo faz quando lança o Plano Safra e diz, olha, são não sei quantos bilhões de reais para fins de crédito rural? O governo está dizendo que os bancos vão alocar esses recursos já disponíveis para crédito rural, mas não sai do Tesouro Nacional, exceto a subvenção dos juros. Por quê? Porque muito do dinheiro do crédito rural tem juros de captação, ou seja, o banco para pegar esse dinheiro paga mais juros do que o juro que o produtor efetivamente paga. Por quê? Porque o crédito rural ele tem que ter, em algumas linhas, um juro bem mais atrativo para o agricultor. Por exemplo, Pronaf, Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, são operações que precisam ter uma taxa de juros muito baixa, só que para o banco esse dinheiro custa mais do que o juro que o produtor vai pagar. O que o Tesouro faz? Subvenciona, equaliza tão somente esse juro, essa diferença. Veja, o dinheiro principal vem da instituição financeira, o banco ajuda com essa diferença do juro, ou melhor, o Tesouro ajuda com essa diferença de juros. E esse dinheiro acabou. Acabou por quê? Porque o juro subiu, aquela previsão inicial que foi feita no Plano Safra lá no ano passado não foi mais suficiente para subvencionar esse recurso e o banco e o Tesouro Nacional disse, olha, chega, acabou a verba, aquilo que foi previsto no ano passado eu não vou conseguir cumprir agora porque os juros estão muito altos, então eu preciso colocar mais dinheiro para subvencionar essas operações de crédito rural e não temos esse dinheiro. Bom, o auê foi grande, o bafafá foi grande, se discutiu muito essa suspensão e o prejuízo que isso traria para o agricultor, né? Grandes, médios e pequenos produtores rurais, todos sem crédito rural, principalmente investimentos 100% cortados. Aí o Tesouro Nacional vem na sequência e diz, olha, eu consigo voltar a cumprir com a subvenção, com a equalização dos juros, desde que saia uma medida provisória alocando mais dinheiro, porque senão nós teríamos que aguardar a votação do próximo orçamento, que só vai acontecer depois do Carnaval. E aí, nesse meio tempo, vem então o governo federal e a presidência da República lança uma medida provisória trazendo mais 4,1 bilhões para a equalização desses juros e aí as operações voltam à sua normalidade. Se esse recurso é suficiente, não sei, não temos condições ainda de avaliar. É um valor pequeno perto do total do crédito rural, que era 400 e poucos bilhões de reais que foi anunciado no ano passado. Esses 4 bilhões eles simbolizam mais ou menos 1% desse montante todo, mas pelo menos reativamos as operações momentaneamente e aguardamos então a votação do próximo orçamento lá pelo Congresso Nacional. Mas aqui no Brasil as coisas não são tão rápidas assim, porque afinal de contas é fevereiro e isso só vai ser analisado depois do Carnaval. O Mundo Agro de hoje é um pouco diferente. Demos uma folguinha para o Leandro Mitman e recebemos um informe do professor José Luiz Tejon, direto da França. Ele está acompanhando o Salão da Agricultura de Paris, o CIAL, e nos conta o que está sentindo sobre os rumos da agricultura na edição deste ano. Olá, Thaís. Granja na TV, o Mundo Agro. De fato, estou agora aqui refletindo sobre o que vimos no Salão de Agricultura de Paris. Primeiro, que é um evento internacional, o mundo inteiro. Segundo, reúne a cidade ao campo, a ciência, a tecnologia. E são 7 pavilhões incríveis. E nesses 7 pavilhões você tem ali um desenvolvimento muito grande de tudo sob uma visão de sustentabilidade. Eco, bio, sustentável. Esse universo da sustentabilidade está presente. A gastronomia, a saúde, qualidade dos alimentos e uma coisa muito importante para os nossos agricultores do Brasil, uma grande valorização da terra, do solo, da qualidade do alimento, alimento associado à saúde, a prazer e uma valorização das pessoas que cuidam dessas terras, desses solos, aqui a palavra é terroir. Então nós vamos ver cada vez mais uma valorização desses terroir. No Brasil, temos que promover e falar para o mundo do nosso terroir. Temos um terroir tropical, diferente do terroir de clima temperado, que é o daqui. Mas, com certeza, participando aqui por associações, entidades, dos agricultores, a gente vê, quando começa a conversar com eles,
que existe um planeta, uma agricultura, um agricultor. Não existem desavenças, não podem existir nós contra eles, eles contra nós, ao contrário. É uma reunião do conhecimento dos vários biomas do mundo, e no caso aqui da Europa, clima temperado, terroir de clima temperado. No Brasil, Brasilzão, do cinturão tropical do planeta, o Tropical Belt é o terroir de clima tropical. Somos diferentes e nos reunimos e temos que nos unir num mundo só, porque o que nós temos que enfrentar de desafios, de obstáculos, da necessidade de crescer a dignidade da vida no planeta Terra, isso passa muito e totalmente pelo alimento, pela energia, pelo meio ambiente, bem-estar animal, tudo isso. Então, no Salão da Agricultura de Paris, eu vi uma reunião de todos esses fundamentos. Agora, do Brasil, eu só encontrei um brasileiro, o Cleomar, um brasileiro desses bravos, veio lá de Macapá, e lá do Macapá ele veio aqui para a França, começou aqui um negócio chamado Delícias do Brasil, e ele está aqui na área dos alimentos de vários lugares do mundo, o único brasileiro, com um restaurante espetacular ao lado, e competindo aqui com alemão, suíço, francês, norte-americano, africanos, asiáticos, e está aqui este brasileiro, Cleomar, que eu adorei de ver, mas é muito pouco. Nós temos que ter muito mais Brasil aqui no Salão de Agricultura de Paris, porque isso não é um evento parisiense ou somente francês, é um evento para o mundo. Então, eu fico feliz de saber que o nosso Brasil tem terroir tropical como ninguém no mundo. E o nosso, mais o deles, mais os outros, é uma coisa só para o bem da humanidade. É isto que eu sinto aqui neste salão gigantesco. E, brasileiros, que orgulho de ser brasileiro. E o Tejão nos mandou a conversa que teve com o brasileiro Cleomar lá no Salão da Agricultura de Paris. Confere aí. Pessoal, coisas maravilhosas. Salão da Agricultura de Paris, o mundo inteiro aqui, tremendo evento. Eu ando, cadê Brasil, cadê Brasil? Aí eu encontro um brasileiro, pessoal, o Cleomar. Cara, o Cleomar está aqui, mas olha, tem que ir com o sistema inteiro de toda a mídia do Brasil. Ele é o único brasileiro que está aqui trazendo a coisa bonita brasileira. Os pratos, aqui, rodízio, churrasco, até um café brasileiro ele inventou aqui, que é um sucesso. Cleomar, parabéns, cara. Como é que tu teve a ideia de estar aqui no Salão da Agricultura, representando o Brasil? Como é que foi isso? É o destino e a vida por aqui, porque a vida por aqui, para você fazer alguma coisa, você tem que ralar primeiro. Então daí a gente conheci minha esposa, a gente teve uma ideia de fazer um aspecto brasileiro. Funcionou, estamos aí agora mandando ver, picanha, direto. Olha, de que lugar do Brasil tu veio, Cleomar? Macapá. Hã? Macapá. Olha aí, nego. Brasileiros, tem muito nego reclamando no Brasil. Aí tu pega um cara aqui como o Cleomar, ele está dando um show aqui da gastronomia, do sabor, das coisas bonitas do Brasil. Se o Cleomar está fazendo, muito mais gente pode fazer. Cleomar, tem aqui a minha admiração. Parabéns por isso. E como brasileiro aqui, fiquei emocionado de te ver trabalhando e fazendo o que tu está fazendo aqui, nesse evento, que é um dos maiores do mundo demais. A turma reclama muito. Temos problema de imagem, comunicação. Olha, vem aqui, Delícias do Brasil. Vem aqui, segue o Cleomar e a gente vai ter um exemplo maravilhoso de como é que a gente faz na vida. Parabéns, brasileiro. Valeu, obrigado. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, véspera de carnaval. Até lá.